Pessoal. Boa noite, tudo bem? Sextou, hein? Pessoal, mais uma vez é uma satisfação estar com vocês aqui. E o episódio número 4 de hoje vai ser O Tchan. Temos aqui a loira e a morena, né? Que vão enaltecer, né? Abrilhantar o nosso podcast de hoje. Né? Estou hoje com a Vivian, a Sara e com o Marcão. Né? Vamos falar aí sobre agilidade na estratégia organizacional. E mais antes, pessoal, siga o Universo Ágil nas plataformas Instagram, LinkedIn, YouTube, Clubhouse, Spotify e Twitter. Dá um like, coloca o sininho. Pô, e curte também a minha página, né, do Kenjutsu Ágil lá no Instagram, né? E acompanha aí os nossos comentários, as nossas opiniões. Bom, pessoal, fazer minha audiodescrição: homem branco, cabelo longo, barba, cabelo amarrado, né? A barba cresceu, né? E vou passar aí para vocês fazerem sua audiodescrição. Vou puxar aqui, gente. Sou Sara Branco, mais uma vez aqui com vocês, é uma honra. Sou mulher cis, branca, estou de cabelo loiro. Eu digo que eu estou, porque amanhã pode estar cabelo preto, cabelo ruivo. Graças a Deus a gente tem a opção de mudar, né, gente? Ao fundo, a parede branca aqui na minha sala. E mais uma vez aqui para a gente trocar uma ideia e trazer bastante fogo no parquinho, bastante questionamento acerca de estratégia e agilidade. Como é que será que elas caminham, hein? Eita, deixa eu me apresentar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Deu uma travada. Tá bom. Olá, gente. Boa noite. Eu quero agradecer muito esse convite. Fiquei muito honrada e lisonjeada. Estou feliz da vida aqui. Eu sou Vivian Vieira. Eu sou negra. Cabelo bem black, muvucado. Tem umas pontas meio douradas. Mas eu tô aqui meio no escuro. Tentei colocar luz aqui. Estou viajando na casa da sogra. E eu tô com camisa uma cinza. E, enfim, eu sou uma mulher cis também, e quero hoje, né, contribuir, conversar, debater, aprender muito com vocês. Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos Dias, mais uma vez aqui prestigiando e aprendendo muito com vocês. Eu me sinto muito honrado de, mais uma vez, poder compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho dessas vivências que a gente teve. E essa aqui é uma oportunidade incrível para que também você pode participar no chat ali, questionando a gente sobre o tema. Tema bastante relevante, tema sobre estratégia organizacional. Então, vamos para cima, porque é uma coisa que está ali para mudar realmente a estratégia ali das empresas. Estou aqui de branco com cinza, mais ou menos. Eu sou branco. Ao meu fundo aqui tem uma parede de plantas, que a gente adora planta aqui em casa. Tô aqui um pouquinho com barba, um pouquinho cabelo e tal, né? O pessoal faz umas brincadeiras, mas é isso aí, gente. Espero que vocês aproveitem muito essa oportunidade. E eu sei aqui que com a nossa experiência, depois a gente vai passar LinkedIn, a gente pode dar mentorias, inclusive. Acho que dá para a gente aproveitar muito essa oportunidade. É isso aí, Tiagão. Cara, e aí? Conta um pouquinho aí do que a gente vai conversar. Como que vai ser esse bate-papo hoje? Bom, hoje vai ser o seguinte, acho que antes disso, bem colocado, Marcão, daqui a pouco no finalzinho, cada um faz o seu jabá aí, dos serviços que faz, dos trabalhos que estão fazendo. Pessoal, eu estava conversando aqui, antes de começar, que nós poderíamos, antes de mais nada, dar um passo para trás para quem está chegando agora, para quem descobriu o canal ou esses episódios que nós estamos provocando, mas de repente não entende do que a gente está falando um pouco mais a fundo, não sabe direito o que é agilidade. Quando a gente fala ágil, termos, né, como ágil, como agilidade, o que é ser rápido? O que é isso? Então, se vocês me permitem dar só uma palhinha nesse sentido. Importante, né, amigo? Contextualizar até para quem está chegando agora, quem é novo no universo da agilidade. Não, eu vou ser breve, eu só queria dizer o seguinte, pessoal. Agilidade foi um movimento que começou ali no início da década de 90, meados da década de 90, né? E foi em resposta a métodos de desenvolvimento de software pesados para a época. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir Piratas do Silício, que conta ali a história do Jobs,
do Bill Gates, né? E ali mostra um pouco como o Steve tentava puxar os projetos na época, e ele tinha um jeito dele e o ritmo dele, e a galera não acompanhava, né? Só que mais do que isso, desenvolvimento de software é uma ciência relativamente nova. Se a gente for comparar com outras ciências, como arquitetura, como medicina. Pô, a arquitetura tem o quê? Mais de 5 mil anos. Medicina tem quantos anos? Sei lá, né? Desenvolvimento de software tem o quê? 40, no máximo 50 anos. E naquela época nós estávamos vindo da Guerra Fria, né? Nós estávamos na Guerra Fria, vindo do contexto de Segunda Guerra Mundial. Então as estruturas elas se organizavam muito de maneira hierárquica, né? Comando e controle. Isso era muito forte na época, né? Então esse movimento começou ali na década de 90, mas houve um manifesto, né? Ágil que rolou ali em fevereiro de 2001, e desse manifesto, e aí vocês me complementem, por favor, surgiram 4 princípios e 12 valores, pessoal, isso falando do desenvolvimento de software. Esses 4 princípios eram, o primeiro, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Isso daí foi o primeiro, né? Depois, o pessoal falava assim, eu acho que software funcionando é mais importante do que uma documentação abrangente, né? Ficar lá documentando. Não, o que importa é uma documentação enorme, absurda, robusta, ou um software funcionando. Então, esse foi o segundo ponto que eles chegaram. O terceiro era colaborar mais com o cliente. Colaboração com o cliente era mais importante do que negociação de contrato. Ou seja, eu não ia ter que negociar um contrato para fazer um apoio ao meu cliente, né? E o quarto valor era responder à mudança mais do que seguir um plano. Então, essa habilidade, essa capacidade aí de responder, de se ressignificar, né? De se transformar, de camuflar, foi algo que foi um perfil que foi se desenvolvendo, né, desde o manifesto. E aí, gente, daí surgiram os 12 princípios, que eu não vou falar um por um aqui, né, mas houveram os 12 princípios. Se vocês quiserem, eu falo também, tá? Mas eu gostaria de falar também que, além desses 12 princípios, vocês querem que eu fale? Dar uma pinceladinha aqui? Acho que pode, né, amigo? Fala só... quais são, né? Quais são as categorias deles e para contextualizar o pessoal. E aí é importante também frisar que a gente continua fazendo uso dos 4 valores e 12 princípios até hoje. E isso faz com que a gente guie as nossas estruturas e mindset em qualquer esfera da organização. Mas eu vou deixar você pincelar aí os 12 princípios e a gente volta para discutir em profundidade esse assunto. É legal para quem está se contextualizando, né? Essa foi a nossa preocupação. Então, os 12 princípios eram satisfação do cliente, primeira coisa. Vantagem competitiva, ciclos curtos, negócio e desenvolvimento em conjunto, motivação de indivíduos, né? Indivíduos motivados, conversa face a face, entrega de valor ao cliente, desenvolvimento sustentável, excelência técnica, simplicidade, equipes auto-organizadas e adaptação dos processos de trabalho. E aí, a partir desses 12 princípios, surgiram ondas, né? Estamos falando de 20 anos, né? Então surgiram ondas. A primeira onda, a primeira preocupação, vamos dizer assim, de quem começou a trabalhar com agilidade foi times. Vamos trabalhar com times, né? Aí, beleza. Muitas empresas não se vejam desatualizadas, mas ainda assim estão nesse contexto de trabalhar com times. Tivemos a onda do ágil em escala, ou seja, ok, eu já trabalho em time, mas eu tenho muitos times. Então, a gente começou-se uma onda de escalar em diversas áreas e segmentos da empresa. E aí chegou uma terceira onda, que é agilidade nas estruturas, na cultura e no negócio. E é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje, da agilidade organizacional, né? Eu achei interessante, achei que seria interessante fazer essa ponte. E aí o nosso tema de hoje é estratégia de agilidade corporativa, né, organizacional, como alavanca de resultados. Porque se a gente está nessa terceira onda, que é a agilidade organizacional, como que a gente usa agilidade como meio para alavancar os resultados, né? Então essa é a nossa provocação. E mais do que isso,
eu gostaria de provocar vocês que estão aqui, né? O que vocês já viram? Como foi para vocês a agilidade nas organizações e como, de repente, a gente pode ter um outro olhar, um olhar mais de ressignificação. Eu acho que esse é o tema que nós nos propomos hoje. E aí, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema? Tem algum ponto? Veio algum insight? Eu acho que eu vou puxar aqui, já baseado no que Gildo colocou aqui, de parece tudo ser muito lindo, mas tem sempre uns mas. Eu vou começar puxando por isso, amigo, que vocês já sabem que eu falo que sou a gota, aí eu já vou dar esse fogo no parquinho. Veja, parece tudo muito lindo, mas antes de começar o tudo lindo, existe toda uma estrutura e todo um planejamento estratégico que deve ser feito para que isso tudo se converse, para que isso tudo aconteça. Então, você narrou as ondas, a gente começou com o ágil em times, o ágil de maneira mais tímida, o ágil de maneira mais isolada, ele foi tomando outras proporções, ele chegou no ágil escalado, onde a gente tem diversos times, muitas vezes com o mesmo olhar, olhando para o mesmo produto, olhando para o mesmo objetivo, e aí a gente escala isso a nível organizacional. Mas para que a gente escale a nível organizacional, eu não posso ter um mindset operacional onde eu olho somente para a minha estrutura de trabalho. Eu preciso ressignificar minha estrutura organizacional de forma que eu leve esse conceito do ágil de maneira mais ampla para toda organização em forma de ação e traga para o meu cliente essa visão de ágil mais escalado. Então, eu vou falar de cultura organizacional, eu vou falar de uma cultura aberta à experimentação, porque se eu não tenho uma estratégia aberta à experimentação, eu não vou permitir o novo chegando, eu não vou permitir que a inovação aconteça. E aí é muito bonito a gente falar de inovação quando a gente tem um mindset fechado, onde a inovação vem só de um determinado grupo de trabalho. Então, é preparar a empresa para que ela tenha essa cultura de experimentação com um olhar voltado para o cuidado com o colaborador, a carreira dele também, onde a gente trabalha a melhoria contínua de maneira mais ampla, onde a gente traga o colaborador para construir essa narrativa estratégica junto com a organização. É a gente olhar para o nosso cliente e transmitir para a nossa organização o porquê a gente quer e trabalha com esse cliente. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa visão de futuro? Porque é muito bonito você ter os valores, né? Visão, missão e valores organizacionais na parede da empresa, e você chega lá e todo mundo posta foto, hashtag, valor, missão, é tudo muito lindo. Mas como é que isso se conecta com a realidade da empresa? A gente vem falando também de ESG. Quando a gente fala de estratégia, se conectando ao ESG, como é que eu torno o meu negócio sustentável para que eu consiga fazer com que a minha organização inove mais a cada dia? Aqui a gente está falando de adaptabilidade e de uma organização ser capaz de reagir às mudanças. Antigamente, as mudanças ocorriam num espaço de tempo muito maior. Hoje, virou o ano, você está com um novo projeto, uma nova inovação, uma nova tecnologia, a IA para fazer com que a gente repense os nossos negócios. Então, repensar o seu modelo de negócio e transformar primeiramente a sua cultura organizacional de forma que as pessoas tenham a abertura para experimentar é o primeiro passo para a estratégia e agilidade corporativa. Então, não é tudo muito lindo, dá muito trabalho, não é um processo rápido que a gente diz assim, cara, bota agilidade, está todo mundo transformado, mindset, uhul, sou ágil, vamos nessa onda, hashtag Scrum Kanban, está tudo funcionando. Isso vai além. Isso envolve propósito e pertencimento. E para dar o pertencimento, eu preciso envolver a cultura. E a cultura está ligada à estratégia. E a estratégia está ligada à governança. E sustentabilidade do negócio e sustentabilidade de outras formas está ligada à governança. Então, eu preciso trabalhar governança e cultura organizacional para que eu comece a ter a visibilidade da estratégia e da agilidade para o meu negócio. E aí eu vou jogar, porque eu falo que só se deixar, eu vou falar até amanhã. Eu vou jogar para os meninos aqui, para a Vivian, para Marcos. Vocês conseguem perceber essa narrativa de agilidade estratégica nas organizações que vocês trabalham ou que já trabalharam? Eu quero responder essa pergunta
aí para vocês, né? E conforme você foi falando, Sara, eu fui lembrando do seguinte: já faz mais de 5 anos que eu atuo na área de agilidade, como Scrum e Agile Coach, mas eu venho mais de 14 anos na área de gestão de projetos. E mais de 24 anos na área de TI, né, no total. O que que eu quero compartilhar nesse tempo, né, nesses desafios de agilidade, né, nas organizações? Olha que desafio. Eu escrevi um post recentemente no LinkedIn, e aí mostrou para mim o que que as pessoas, a minha rede de relacionamento no LinkedIn entende. Eu fiz um post sobre errar, que eu ajudo, né, eu como Agile Coach, estava buscando em ajudar as pessoas a errar e errar rápido. Gente, eu fui bombardeada no LinkedIn. Tinha todo um contexto, né, não de errar e errar rápido, mas sim de ajudar as organizações em fazer entregas, ajustando, se adaptando nesse dia a dia louco, nessas mudanças. E como que a gente, o que eu acredito, tá? E aí vocês me falam se vocês também acreditam comigo, mas e como que a gente pode se adaptar, né? Se ajudar as empresas a se adaptarem rápido a essas mudanças? Tendo flexibilidade. As empresas têm que ter um mindset de falar: "Cara, é possível errar e errar rápido". E quando eu coloquei isso no LinkedIn, eu fui bombardeada loucamente por amigos, não bombardeada, mas amigos me chamaram no direct lá e falou: "Vivian, eu acho que você escreveu alguma coisa errado. Como é que você vai ajudar, Vivian? O pessoal vai te contratar para você ajudar as empresas, a errar rápido". E aí eu comecei a explicar para as pessoas e eles começaram: "Ah, Viva, então é isso?". Eu falei: "É, a gente tem que ter a flexibilidade de poder errar dentro das empresas, mas tem que ser barato, tem que fazer um MVP". E o que que é isso? Gente, é testar. E aí eu fui explicando, as pessoas: "Ah, estou entendendo, então é isso. E você ajuda as pessoas a fazer testes rápidos?". Eu falei: "Agilidade também é isso daí". Então, olha que desafio, né. Então as pessoas hoje nas organizações, elas não elas não querem errar. E como que vai se adaptar à inovação, né? Vocês concordam comigo, gente? Errar é custoso, né, gente? E aí, Marcos, como é que a Errar. gente experimenta, faz essa cultura da abertura para experimentação ao erro e erra barato, erra cedo, sem comprometer os negócios? É possível isso? É possível, só que a estratégia já tem que ser uma estratégia flexível, né? Então, quando a estratégia da alta direção, ela já tem essa mentalidade de não vamos planejar o ano inteiro, mas vamos planejar por ciclo de iteração, ou seja, vamos construindo e vamos lendo o mercado, como que ele está respondendo às nossas iniciativas, fica muito mais fácil fazer esse tipo de abordagem. Só que a gente não quer errar, realmente, é isso que a Vivian falou. A gente quer acertar cada vez mais, sem dúvida. Só que para isso precisa de experimentação. Precisa habilitar essa cultura. É uma cultura que não é simples, porque as empresas querem projetos fechados e tem budget fechado para projeto. Então, como é que você tira um pouquinho dessa dicotomia? Não funciona, né? Então, por isso que é importante fazer a análise das iniciativas depois da estratégia. Não pode fazer primeiro a iniciativa e depois vir a estratégia e encaixar um no outro. Fica muito complexo de se fazer isso, né? E está cheio de organização que faz isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, dos OKRs. Né? Os OKRs são determinados depois que os projetos já estão tudo em voo. Será que é a melhor abordagem que se tem para se pensar em resultado? Né? Resultado-chave ali para a empresa? Então, é um pouquinho dessa provocação que eu gosto de trazer, de que tem que ter abertura para experimentação, tem que ter abertura para projetos estratégicos e que são com mais complicados ali, que dependem de mais especialistas, e tem também o dia a dia operacional, que também precisa ser tocado. Então, quando a gente fala de ser um Agile Coach, ou ter um agilista ali que promova tudo isso que a Vivian contou, tudo que a Sara falou, é uma pessoa que também tem esse olhar sistêmico, precisa olhar toda a cadeia ali de áreas que envolvem todas as iniciativas. É super importante. Né? Então, gestão de dependência, gestão de stakeholder, todo mundo é parte interessada, cliente, mercado, né? O nosso próprio chefe, podemos dizer assim, né? Os nossos líderes ali.
Então, todos são partes interessadas. E como que a gente organiza isso e orquestra para que a coisa flua da melhor maneira possível? Só que, de novo, a gente tem que ter melhoria contínua. Sempre aprender com as coisas que fizemos certo, com as coisas que fizemos ali, entre aspas, ali, não erradas, mas que foram gatilhos de aprendizado. Eu gosto de ir muito nessa linha de raciocínio e trago, sim, aí uma provocação aqui para o nosso time aqui. E aí, será que ainda a gente está lá no começo, como o Diego contou ali, né, a nossa era da agilidade, podemos dizer assim, né? Será que a gente está ainda na squadificação em muito time e aquela agilidade operacional, ou a gente está realmente pensando nas alavancas de resultado? Eu acho que esse é o grande ponto. Um negócio de ondas, né? Ele falou da onda aí, né? Do primeiro ágil chegando, depois a gente tem o ágil escala, o business agility. Mas será que as empresas ainda não estão paradas no universo do onda 1 de transformação? Quer dizer que ser ágil não mas é uma ótima provocação. Será que ser ágil é montar um time e começar a fazer dele, começar a rodar Scrum? Isso é agilidade? Ou será que só um meio, né? Os valores, percebam que os 4 valores iniciais que eu falei, eles foram se transformando também, né? Engraçado que no episódio passado eu falei isso, né? Do mau uso da agilidade, quando um dos motivos de ter o mau uso é quando o agente de transformação é transformado, né? Então não é só squadificar e colocar um método qualquer, sabe? Aquele método que você acha mais fácil, né? E aí, o que eu penso, né? Sem falar muito, né? Eu falo mais como da cobra, mas tentando ser objetivo na minha narrativa. Então, tem as ondas, né? Time, ágil em escala e depois negócio. Então, a nossa proposta aqui, pessoal, para quem está nos assistindo aí em casa, é levar uma mensagem de ressignificação. Então, quem começou a nos acompanhar agora, que de repente, como eu disse, mal entende o que é ágil, mas tem lá o seu negócio e tenta entender como que eu consigo colocar agilidade no meu negócio, né? O que é agilidade? É um Scrum? Agilidade se resume em um Scrum, um Kanban? Então, assim, minha narrativa tente primeiro descobrir aonde você quer chegar, né? Qual que é o seu propósito? Comece por aí. Tenta entender se o seu propósito está alinhado com a sua estratégia, né? Se a sua estratégia de negócio está bem elaborada e se você está confortável com ela, né? Independente se você vai usar o OKR ou não para isso, mas temos os bons métodos para solucionar essa coisa toda. E aí, eu acredito que cada um de vocês teve experiência já nessa terceira onda, com certeza nas 2 primeiras, que é o ágil ali para o time e o ágil em escala, e com certeza vocês também tiveram experiência com o ágil organizacional. Como levar o ágil para a organização, certo? Então, a minha provocação é o seguinte: muitas das vezes achou-se que para levar o ágil para o negócio tinha que se, de repente, construir um método, né, e um modelo, né, um modelo daquela organização, ou não, ou de repente não. Então, não vamos construir um método e vamos mergulhar no contexto, né, e a partir desse contexto identificar quais são os planos de ação. E, nossa, isso daí já está bem avançado. Só que aqui, como eu quero pôr fogo, né, eu vou falar o seguinte: ok, se você tem de um lado escrever um modelo e levar esse modelo para a tua organização, ou não, se você já evoluiu ao ponto de, não, eu quero primeiro identificar as dores daquele contexto e levar qual que é o melhor método. Legal, você está quase lá. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte: toda organização ela tem formas que são visíveis e são ocultas. O que é isso? Tem cerimônias que são estabelecidas, tem áreas que existem, tem papéis que existem, tem horizontais que existem, tem processos que existem e tem coisas que existem, mas elas não estão visíveis na organização. E todas essas formas, elas têm características, têm comportamentos, têm descrição, têm habitat, têm propósito, visíveis e ocultos. Então,
eu parto do desafio que eu vou transformar uma forma que eu identifico, não apenas uma dor. Eu vou identificar a forma organizacional. E eu identifico uma forma organizacional a partir dos seus pontos de conexão. E quando eu identifico essa forma e seus pontos, eu identifico a dor. Então percebam que é a mesma abordagem, só que eu mergulhei. E a partir do momento que eu identifico as dores daquela forma, eu consigo fazer o quê? Transformar. Né? Então, e aí sim, de novo, eu uso isso a partir de métodos de agilidade ou não. Então, a minha resposta para ressignificando agilidade é que a gente possa, sim, ter mais playlists e menos álbuns fechados, né? Que resolvam dores de formas que foram identificadas e formas que eram ocultas, mas passamos a identificar. Isso, na minha visão, aquilo que eu refleti seria como ressignificar. É nisso que eu acredito. Tá? Aí eu queria ouvir de vocês. O que vocês já passaram? Eu queria complementar, amigo, um ponto aí. Eu queria complementar um ponto da tua fala que me chamou a atenção, mas primeiro deixa eu dar boa noite aqui para o nosso pessoal que está assistindo. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Ibson é parceiro nosso, amigo. Quando eu comecei na área de agilidade, há uns anos atrás, Ibson me deu oportunidade, espaço de fala também. Amigo, um beijo para você. Gildo é da casa, Gildo. A gente diz que é sócio majoritário aqui, né? Beijo para você também, amigo. Veja, amigo, você estava falando de áreas invisíveis ou pontos que não estão muito claros dentro de uma organização. Para mim, essa é a primeira premissa a ser trabalhada quando a gente está falando principalmente de visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É você conseguir traduzir para toda a organização qual é o mindset, qual é o DNA organizacional. Se alguma coisa é invisível para alguém, a nossa estrutura não tem uma visão sistêmica clara. E aí eu começo a ter rupturas em algumas áreas dentro da organização. Então, por isso que lá no começo a gente estava falando de transformação, de cultura, de abertura para a experimentação e de planejamento. Esses pilares têm que ser fundamentais e premissa num processo de transformação. Porque senão a gente tem o que a gente vem falando das ondas de transformação, né? Onda 1, onda 2, onda 3, mas eu ainda tenho dificuldade de ver organizações que passam além da onda 1. O que é que vem depois da onda 1? Por quê? Porque a gente continua na esfera operacional, onde a gente contrata consultorias para fazer um processo de transformação, muitas vezes sem entender o contexto organizacional e a sua cultura, e aí eles trazem a receita de bolo, aquele framework que faz sucesso no mercado, para que ele caiba dentro da sua estrutura organizacional. E aí a transformação, com perdão do meu francês, fica uma bosta. E aí depois você vai cobrar do seu consultor dizendo, mas o time não se transformou. É o mindset. O que é o mindset? O mindset é a gente ter visão sistêmica, flexibilidade, abertura para experimentação, é a gente não ter situações ou princípios e valores invisíveis dentro da organização, porque isso traz desalinhamento, isso traz disruptura, isso traz pessoas desmotivadas, processos desestruturados e clientes insatisfeitos esperando uma inovação que nunca vai vir. Então, mais do que colocar uma onda, é entender aquilo que cabe ao seu contexto. Mas, para isso, eu preciso voltar os passos atrás, como o Marcos estava dizendo, planejamento, a estrutura está setada, a visibilidade da minha organização, do meu DNA, ser claro para toda a estrutura organizacional. Sem isso, é só mais um processo que eu vou trazer para dentro da minha organização e que tende a não dar certo, porque ele vai sanar uma dor operacional ou uma dor de uma área qualquer. Então, como é que a gente amplifica tudo isso e traz essa estrutura de onda 1, onda 2, onda 3 para cima? Eu saio da esfera que só um time, uma squad. A gente não tem que pensar em squad. A squad tem que ser algo amplo, tem que ser algo organizacional, algo maior, algo macro. Então, essas zonas que a gente tem mais cinzentas, elas não deveriam existir. E como é que a gente traz isso para o universo estratégico? É que eu acho que é um novo desafio das organizações. Manda, Marcos. Eu sei que você fala bastante também.
Não é nem só por questão disso, mas acho que vocês trouxeram dois pontos super importantes. E aí eu vou trazer uma provocação. Como que está a área de agilidade ou de transformação, seu escritório de transformação, seu COI ágil, chama do que for ali, cada organização tem o seu, ele é par da diretoria executiva? Esse é um ponto que eu bato muito e muito na tecla, porque sempre está tendo essa questão aí da onda da agilidade ser algo que, assim, só vou fazer aqui squad, eu só vou fazer aqui, vou escalar as minhas squads, e é muito pelo contrário. Essas provocações todas que a Sara trouxe na primeira fala e agora, elas são fundamentais desde que a área de transformação esteja para a par com a diretoria executiva de quem toma a decisão. Não adianta tomar decisão no operacional, tá? Isso por experiência própria, isso a gente observa nas transformações que a gente vem assistindo aí, e tem que ser diferente. A operação precisa responder às mudanças de mercado, e não simplesmente criar ali estruturas que todo mundo vai rodar Scrum com 2 semanas ali de sprint. Será que isso é para todo mundo? Por isso que tem que ser separado uma área de transformação, para conseguir ler a estratégia, entender se a estrutura está respondendo àquela estratégia de forma sistêmica, e aí a gente começa a fazer ali análise de dependência, análise ali de... Quando vai fazer ali uma PI Planning, pensando no SAFe, por exemplo, né, uma Release Planning, algo assim de 3 meses, como que a gente vai estruturar isso tudo com todas as áreas correlatas? Então é importante ter tudo isso e que seja uma área isolada, que consiga provocar de maneira autônoma. Então a gente sempre fica batendo nessa tecla para poder funcionar uma transformação que faça sentido, né? Que evolua da onda 1 e da onda 2. Não está falando de negócio, a gente está falando ali de dinheiro, né? E é isso. Acho que é bem por aí, né, Vivian? Essas são as coisas que a gente vem observando aí de mercado. E quando a gente atua como Scrum Master, acredito que você está ali agora como Scrum Master, como que a gente leva essa provocação para cima? Falar que tem alguma coisa errada. Ai, gente! Não conseguimos ver aqui a estratégia. E aí, como que você provoca a liderança? Olha, eu tô aqui tentando achar luz para me iluminar, gente, que eu sou pretinha, e vou ficar bem aqui, ó, para ficar mais clara na... Gente, como que a gente ajuda as empresas, as organizações? Essa pergunta é sensacional. Você foi falando e eu falei, cara, eu preciso compartilhar ali para ver a discussão, né? Nossa, aqui, e compartilhar com as pessoas. É um desafio gigantesco, sabe por quê? Porque muitas, eu diria, eu já passei por diversas empresas, não vou citar nome de nenhuma, não importa, mas grandes desafios, porque quando falar em transformação ágil, muitas empresas acham que é só falar assim, ó, a gente aqui roda Scrum, aqui a gente Kanban, é safe, faz a daily, e a gente hoje eu estou como Scrum Master, já estive várias vezes como Scrum Master. Como Scrum Master, muitas vezes é desafiador, porque sabe o que acontece? A empresa, muitas vezes, não enxerga uma transformação ágil, tem que estar ligada ali com a gestão, com a diretoria, com o executivo. Não, é algo à parte, é algo lá da TI, lá sei lá do quê. E aí, como que a gente vai integrar isso nas empresas? E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho feito, tá bom? O que eu tenho feito isso como Scrum Master, desde o início, agora novamente estou como Scrum, já atuei, quando eu atuava como Agile Coach também estava meio desligado, desconectado, agilidade também estava meio separado. Como eu tenho feito esse negócio para conseguir ajudar a empresa? Eu sou coach também, né, além de ser a Agile Coach, eu sou formada, tenho 2 formações em coach de pessoas, life e professional coach. Então o que eu gosto de fazer? Pra gente entregar resultado, quem é que entrega, gente? São pessoas, não é verdade? Então, por onde eu começo? Olhando na versão, fazendo essa análise sistêmica, mas das pessoas. Eu consigo mapear ali o ambiente, eu falei: "Cara, se eu conseguir ajudar, fazer as pessoas", como Scrum Master, você tem uma, às vezes 2 squads, mas como Scrum Master, o que eu tento fazer? Se essa área de agilidade estiver desconectada, cara, eu vou ajudar a minha squad, eu vou ajudar as pessoas da minha squad. Então é isso que eu costumo fazer, começo por ali.
ajudando elas a tirar impedimento. Eu acho lindo isso daí. Para mim, tirar impedimento, eu acho mesmo, é ajudar o povo, gente, é ajudar da maneira que for, as pessoas a tirar que impedimento. Muitas vezes, o impedimento da pessoa, ela não entender o objetivo, o papel dela ali no meio do negócio. Então, assim, eu acho que é por aí que eu começo. Se deixar também, eu gosto de falar, tá? Então, assim, eu acho que eu começo ajudando, ali as empresas, ajudando a minha própria squad. E aí depois eu vou conectando, fiz um trabalho muito legal lá na empresa onde eu estava, como Agile Coach, quase que eu falei o nome, mas enfim, não importa. É, mas isso daí foi legal e lá nessa empresa de saneamento básico, porque eu estava conectando os departamentos, né, colocando, área de negócio junto com a área de TI, fazendo com que eles entrassem em um acordo. Porque na hora que a gente faz essa integração, os objetivos são compreendidos, eles começam a entender o que está sendo feito, né, então eu acho que é por aí que eu costumo trabalhar, tá. Vou Quem é o próximo a complementar? Vocês concordam comigo ou vocês acham que Eu não gostei da deveria nem parte do começar? impedimento, amiga. A parte do impedimento é importante, que o pessoal acha que impedimento é, cara, eu tô com um problema, briguei com fulano, vai lá e resolve. Não é, cara. E esse negócio de impedimento é um negócio que as pessoas deveriam entender que é aberto à resolução de todo mundo, não só da figura do Scrum Master. Mas você falou de Agile Coach, e Agile Coach, hoje o Scrum Master, ele tem o mesmo papel e a mesma responsabilidade de visibilidade estratégica do que o Agile Coach, né? Antigamente era muito mais restrito, mas até o Scrum Guide mudou isso. A gente tem aqui Cris com a gente também, Cris Dias. Boa noite, Cris, um beijo para você. Mandem perguntas, falem conosco, façam provocações, que Diego gosta quando a gente joga fogo no parquinho. Não é não, amigo? É isso aí. Acho que até se a gente voltar ali, né, e entender Scrum Master, Agile Coach, o que é um Agile Coach? O que é um Scrum Master? Né? Você que está acompanhando a gente aí pela primeira vez. Qual que é o papel do Scrum Master? Né? Ele é lendário? Ele está ali só para resolver impedimentos, né? Mandar invites? Né? Pessoal, a ideia, né, até então é que ele fosse um guardião do Scrum. Né? Ele colocaria o Scrum para rodar, tentaria de alguma forma garantir que o time está aderente, né, àquelas boas práticas, né? E aí as mais diversas disfunções aconteceram a partir daí. Eu me lembro que uma das oportunidades que eu fui Scrum Master, no lugar que eu fui, vou falar para vocês, acho que nunca falei, o papel dele era fazer deploy, porque o deploy era um processo zoado demais, e tinha que ir até a fábrica, pegar na mãozinha da pessoa que era responsável, porque isso era remover os impedimentos do time, porque o maior impedimento do time era a estratégia ali do deploy. Enfim, mas era um processo ali muito mais burocrático do que outra coisa. E aí depois você tem o Agile Coach, que, ok, é um papel, acabou virando um papel de um profissional que guarda a agilidade no nível mais escalado também. Ele olha ali para boas práticas de diversos times e dos seus respectivos guardiões. O que seria uma ressignificação disso para passar a bola aqui e já fazer uma nova pergunta? Eu acredito, né? E que foi um dos últimos pensamentos do contexto onde eu estava, né? Mais do que ser um guardião da agilidade, seja em escala, seja regional, é ser um agente de transformação. Transformar, certo? É o que eu compreendo, vocês me corrijam aí se eu estiver enganado. Ele vai ser um fator ali de promover a transformação, um guardião da agilidade. Como que eu interpreto isso numa ótica de ressignificação? Vamos supor que eu sou uma consultoria e eu vou entrar em um novo negócio. Eu não estou mais falando de desenvolvimento de software, eu estou falando de outro negócio, tá bom? E aí eu vou visitar aquela companhia que tem um segmento XPTO e eu vou identificar quais são as formas, né, fazendo um gancho da minha última fala, quais são as formas organizacionais visíveis e ocultas daquela organização, né? O que está pegando lá?
Cara, eu não manjo nada de negócio, né, do negócio deles, mas eu vou descobrir qual que é a jornada de usuário deles, qual que é a cadeia de valor, qual que é o negócio, quais são os motivadores, aquilo que eles propõem a fazer, aonde eles querem chegar. E aí eu vou mergulhando para descobrir mais a fundo aonde que está a dor daquele contexto, né? Eu não preciso necessariamente fazer um modelo de agilidade para aquele robusto para aquele contexto. Eu posso ir devagar, né? Entendendo e dando resultados rápidos. Então, olha só, uma ressignificação. Eu não sou mais um guardião do ágil em escala. Eu sou um agente de transformação que entrou naquele contexto, que também não é mais de desenvolvimento de software, é um outro segmento. E como falei, né? Sou formado em analista de sistemas. Como um analista de sistemas organizacional, eu vou identificar quais são aquelas oportunidades de melhoria, aquelas dores, e vou transformá-las. É isso que eu acredito como uma terceira onda da agilidade. Agilidade do negócio, agilidade organizacional, agente de transformação, mais do que um agile coach. É nisso que eu acredito. E aí, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Como direcionar, na visão, quem quiser pegar, pega aí. Como direcionar esforço da forma a mover ponteiros? O que vocês acham disso tudo que eu falei? E como direcionar um esforço da maneira mais inteligente para mover ponteiros, usando agilidade como meio? Perfeita, essa questão aí é extremamente Dá para fazer? desafiadora. Porque assim, quando a gente fala de mover ponteiro, e aí aterrizando também, né? Isso aí é um jargão que a gente usa bastante aí, né? A gente tá falando de resultado. Então, mover ponteiro realmente de key result, tá, gente? Eu elenquei aqui alguns pontos práticos para isso, para responder um pouquinho dessa questão. E é super importante que a gente consiga aterrizar em alguns desses pontos, principalmente quando a gente é agente de mudança. Como a Sara falou, é super importante que todos sejam guardiões da agilidade. É super importante. Não tem que ficar restrito a um papel. Mas nós, como Agile Coaches aqui, que a gente também trabalha diretamente com isso, eu trago alguns pontos práticos. Por exemplo, quando a meta estratégica nasce na alta direção, na direção executiva ali, ela precisa ser smart. Né? Smart, desperto? Sim. Específico, mensurável, alcançável. Ela precisa ser temporal, ela precisa ser relevante para o sistema todo. A estratégia corporativa precisa ser assim. E precisa ser desdobrada de forma tática para as equipes, né, para os departamentos. Para quem conhece um pouquinho de Flight Levels 3 e Flight Levels 2, né, camada estratégica e camada da coordenação. Precisa ser bem distribuído isso. Né? Super convido a conhecer ali. Vou dar dica de livro, Klaus Leopold, Repensando a Agilidade. Leiam esse livro que é super bacana. Sempre dou essa dica aí. Então, esses dois primeiros passos. Depois a gente fala de ciclo de planejamento curto. O planejamento precisa ser estratégico, né? De ciclos curtos ali. Não adianta planejar 9 meses de trabalho, 6 meses de trabalho. Não, vamos planejar os próximos 2 meses aqui. Quais sprints a gente vai ter? Como que a gente vai coordenar isso com todas as áreas? Então, fazer ali realmente um ajuste de planejamento super importante para responder àquela estratégia. Se você vai usar KPIs, OKRs, gestão baseada em objetivos, vocês que vão saber. Por conta do contexto de vocês, mas seguindo essa linha de raciocínio faz todo o sentido. Depois a gente fala das equipes empoderadas e autônomas para tomada de decisão. Sem equipe empoderada e autônoma, você perde o timing. Não adianta, se tiver mudança de mercado, mudança estratégica, aparece ali, por exemplo, uma taxa Selic que diminuiu abruptamente. E aí? Faz sentido a nossa estratégia? Vamos mudar ela? E tá tudo bem se mudar, porque faz parte de um dos valores e dos princípios ágeis ali, gente. Então, eu gosto muito de fazer essa conexão. Aprendizagem contínua e melhoria contínua. Não abandonem o PDCA da vida ali. Então, tragam essa prática do PDCA para continuamente com vocês. Super importante fazer experimentação e conectar os problemas do PDCA que existem ali com item estratégico. Esse PDCA responde ao KR 1.4. E tá tudo bem. Façam assim porque funciona, porque dá visibilidade, dá senso de pertencimento. E por último, eu trago aqui o feedback. Feedback contínuo do cliente, feedback contínuo do mercado, fazer muitas boas leituras ali, feedback dos stakeholders,
quem que deveria ficar responsável por esse papel? Não é só o agilista. A gente tem Product Managers para isso. A gente tem Product Owners que também respondem a isso, gente. Então, trazer um pouquinho disso, sempre começando pela estratégia, e aí a gente consegue aterrissar um pouquinho melhor ali. Isso é o que a gente vivenciou no dia a dia das empresas, pelo qual a gente passou. Tem lugar que dá certo, tem lugar que precisa aprimorar cada vez mais, e aí fica essa provocação, né? Como que a gente consegue estruturar isso? Acho que dá para complementar, com certeza, aí essa jornadinha de uma maneira bem transformadora. E aí, pessoal? Eu achei que você falou como já era esperado, né? Você foi cirúrgico, né? Mas teve uma hora ali, e por isso que eu pedi para complementar, tem uma narrativa que tem se formado, né? De diversos lugares e pessoas que eu tenho escutado, é que a agilidade, o guardião da agilidade, né? O papel do Agile Coach, ou do Scrum Master, que é o guardião da agilidade, passaria a ser por todos, diversos papéis, né? Teriam essa responsabilidade também. Mas isso significa a morte, o fim do Agile Coach? Total, claro que não, né? Obviamente que não. Mas olha o que eu falei, a responsabilidade, isso é a minha visão, vocês mesmos podem discordar aqui, tá? Ninguém combinou nada. Mas o que eu acredito é que não só o nome que eu falei ali, né, o Agile Coach, como um agente de transformação, como a sua responsabilidade, ela vai cada vez mais ser estratégica e analítica. Ele vai mergulhar, ele tem que ser um profissional que tenha a capacidade de mergulhar naquele contexto e enxergar, e ter uma sensibilidade muito forte de identificação, né? E de mudar, foi a segunda coisa que me fez tomar a palavra, Marcão. Mudar de estratégia mediante a um acontecimento do mercado, algum acontecimento estratégico que, poxa, muda tudo. Que for possível, mas muda. Então, assim, são coisas que eu acredito. E aí eu vou passar para Vivi. Vivi, pode passar? Você pediu a bola? Beleza. Então, né, você estava comentando aí, né, do Agile Coach ou do Scrum Master, né, ser o agente de transformação. A agente de transformação. Será ou qualquer que outro nome que vocês queiram, ou qualquer mas outro deixa eu nome que vocês compartilhar. queiram dar, mas é algo que tem essa capacidade analítica. O agente de transformação. Mas eu acho que a gente é um influenciador. A gente não precisa ter só esse papel. Acho que a gente nosso papel influenciar. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que nós somos influenciadores da transformação. E quando a gente influencia uma transformação, é uma coisa que meio que contagia. Não sei se vocês concordam, mas eu vejo isso na prática e no dia a dia. A gente influencia um aqui, uma mudança de pensamento, daqui a pouco um outro vai fazer uma mudança numa reunião que você nem participou e já está levando aquele mindset de agilidade, já está levando os valores, os princípios, meio que eu acho que é ali, né? Às vezes as pessoas me fazem perguntas e gente, eu não sei de tudo. O que eu faço? Quando as pessoas, Vivian, mas faz assim ou faz assado? Eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu tenho aqui os valores e os princípios ágeis. Aí eu vejo no valor, porque ferramentas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, empresas diferentes. E o que eu faço para ajudar as pessoas a pensarem, né, diferente? Gente, princípios e valores. Eu acho que princípios e valores ajudam muito as empresas. Vocês concordam comigo, gente? Como é que vocês fazem? Super, está dentro dos princípios e valores, dentro da cultura da gente, dentro do DNA, da estratégia. Eu bato muito nessa tecla, né? Se a gente não tem princípios e valores claros, estruturados dentro de uma organização, não adianta você pensar em ter isso dentro de time. Eu queria fazer uma pergunta, né? Puxar, na verdade, a pergunta não é minha. Fidel, boa noite, amigo. Hoje eu não errei o nome dele, gente. Eu errei na outra live lá, mas ele já me perdoou, tá? Tem uma pergunta dele que, rapaz, eu acho que a gente fecha a live com essa pergunta dele, que ela é bem pesada, bem fogo no parquinho. Vocês acreditam que a pessoa seja somente o papel de Scrum Master? E aí ele bota entre parênteses, somente consegue escalar a estratégia? Ou seja, a pessoa que atua somente com esse papel, restrito a esse papel, mas lembrando do que a gente falou, de que o papel do Scrum Master hoje é muito mais amplo, ela consegue escalar a estratégia? Olha, Fidel,
Cara, prazerzão aí ter você aqui na nossa live. Cara, com certeza, faz parte do papel do Scrum Master. Ele tem que identificar isso. Assim como o PO também. Né? Então, vamos trazer só para o Scrum ali. Poxa, se a estratégia não está clara, precisa ser retomada ali e refinada. Beleza, esse é um primeiro ponto. Agora, escalar a estratégia é responsabilidade de um Scrum Master que, de repente, está ali só no nível de time. Esse é um ponto que é de se pensar. Então, depende do contexto ali. Né? Então, se a gente pensar que esse Scrum Master está no nível organizacional, ele tem essa responsabilidade de fazer todo esse arcabouço, né, de ajuste para que faça a leitura de quem não tem ali conhecimento da estratégia e de quem tem. Claro que uma diretoria executiva deveria ter essa responsabilidade. E aí eu começo a jogar a responsabilidade para quem é líder. Porque, de fato, essa pessoa precisa saber que tem que desdobrar essa estratégia para a organização. Senão não faz o menor sentido. Então, quando chega nesse nível de que na operação precisa escalar para cima, peraí, tem alguma coisa errada. Não, a estratégia precisa vir desdobrada da alta administração da empresa, está bem claro ali para todo mundo quem é responsável por o quê, e quais são os indicadores-chave que eles consideram ali primordiais para que o negócio alavanque. Senão não tem jeito, né? Não tem muita receita de bolo, não. Tem essa sensibilidade, e esse Scrum Master ele precisa ter essa sensibilidade de provocar também, e ser líder de líderes. Né? Ele tem que ser provocador para dizer ali, olha, a estratégia não está tombada, estamos fazendo aqui backlog sem propósito. Não deveria ser o contrário, a gente deveria colocar o backlog de trabalho ali de acordo com a estratégia, para uma coisa casar com a outra e medir aquilo que faz sentido. Então, são muitas provocações em cima dessa pergunta, tá, Fidel? E a gente é bastante questionado em relação a isso. E fazer esse tipo de movimento é desafiador, porque você tem que ter abertura com o direcionamento estratégico ali, né? Com a direção. Se você não tem essa abertura, então tem outros problemas para resolver até lá. Transparência, confiança, comunicação e por aí. Eu acho que você já falou tudo, né? Mas se eu puder complementar rapidamente, é estimular quem trabalha com ágil em escala, mesmo que esteja usando aí frameworks mais robustos, né? Procure, que eu também não preciso falar o nome, procure ter cada vez menos fronteiras, dar mais liberdade de atuação. Se a pessoa ali, o papel é apenas um papel regional de Scrum Master, ali, somente ali naquele mundo, tenta trabalhar para ali cortar fronteiras, né? Dá liberdade, confia nas pessoas, empodera, né? Cada vez mais, vai formando lideranças, não tenha medo de perder o seu espaço de liderança. Forme líderes para que você seja reconhecido como um bom líder, né? Vá trabalhando para derrubar as fronteiras, né? Derruba a cerquinha aí do lugar onde você está. Olha que bacana que você falou, Diego. Eu queria dar uma mensagem aí, achei bem bacana, né, complementando o que você falou. Além de formar líderes, eu acho que nosso papel ali, né, como Scrum Master, agente de transformação, Agile Coach, sempre o que eu acredito, eu amo pessoas, então, e no fundo, no final do dia ali, para entregar objetivos, resultados, aumento no faturamento das empresas, quem é que vai fazer todo o trabalho? São pessoas. Então eu quero compartilhar com cada um de vocês aí que estão assistindo a live, primeiro agradecer a vocês que me convidaram, né, o Diego, muito obrigada, gratidão, estou muito feliz. Fiquem à vontade para me convidar, se vocês gostarem. Cadeira cativa. Eu venho aqui sempre que vocês quiserem. Cadeira cativa. E o que eu quero compartilhar com todos vocês que estão assistindo? Influencie pessoas, transforme as pessoas, mesmo que for uma pequena, plante sementes. É o que eu acredito, porque nos desafios das empresas, às vezes no vucu-vucu, as pessoas estão tão desestabilizadas, tão estressadas, olhando só o ponteiro que não mexe, mas não entende por que o ponteiro não está mexendo. Então, fica aí, né? Uma coisa bem interessante influencia as pessoas, gente. Que as pessoas transformam vidas, transformam empresas,
atinge objetivos, e é isso que eu acredito. E eu deixo agora o meu jabá também, eu também sou coach, então, mentora, então é isso. Gosto de fazer isso, eu tenho, além de ser Scrum Master, Agile Coach, eu tenho uma empresa à parte, nas minhas horas vagas, sábado e domingo, como ajudando as pessoas a atingirem objetivos, pessoas e empresas. Então, eu acho que é isso. É uma cadeira cativa aqui. Sempre que você quiser entrar, você já é do nosso time aqui. Ai, Já tá lá no obrigada. nosso grupo, ninguém vai tirar, não. Ai, amei estar aqui. Tá bom? Muito rico Com essa certeza discussão. vai colaborar bastante aí com os nossos debates. Eu gostaria de fechar, e aí, Marcão, eu passo a bola para você, você faz o seu fechamento também, tá? Continuando a narrativa que eu estava, né, de tudo que a gente debateu aqui, uma vez que eu identifico formas visíveis e ocultas, e eu fiz um acordo, e aí, que o Marcão disse também, não adianta ter um setor de agilidade trabalhando desconectado da liderança, né, da alta liderança, né? Então, uma vez que eu identifico, seja o contexto que for, a organização que for, as dores reais daquelas formas e dos seus pontos de conexão, eu vou fazer o quê? Vou, em conjunto com a liderança, desenhar uma jornada de transformação, seja o nível que for. Alto nível, médio nível, baixo nível, estratégico, tático, operacional. Eu desenho a transformação, eu fecho o acordo da transformação, dou visibilidade total do meu trabalho. Com isso, eu consigo medir a transformação, dar o reporte executivo, dar visibilidade total da mudança que está sendo feita. Né, para que o executivo não tenha aquele sentimento que, cara, contratei aqui os Agile Coaches, tal de agilidade, cara, estou jogando dinheiro fora. Não, dá para trabalhar, e eu acredito muito nessa iniciativa. Eu acredito muito que a agilidade pode ajudar diversas organizações a alavancar o seu negócio. Temos muito potencial. E esse é o motivador de estar fazendo essas lives. E o fone caiu. Entendeu? É nisso que eu acredito. Marcão, fecha aí e vamos dar tchau pro pessoal e sextar. É isso aí, nossa, é engrandecedor estar aqui com vocês, oportunidade incrível de poder trazer um pouquinho da nossa experiência. A gente observa muita coisa no mercado e quero cada vez mais poder trazer aqui para você que está aqui assistindo e que tem muita dúvida, né? Então traga bastante, a gente procura fazer bastante mentoria aí com as pessoas que precisam, tá? Me busquem lá no LinkedIn, Marcos-Afonso-Dias, facinho ali de achar. Já passei por tantas empresas, uma última extremamente grande, onde a transformação vai acontecendo e que me trouxe também muita bagagem, muita musculatura ali. Então, fica aí a dica para que vocês nos busquem cada vez mais, tirem essas dúvidas, porque a ideia é colaborar, é co-criar, é ver novas formas de se fazer melhor e diferente, ressignificar a agilidade, para que a gente saia daquele estigma que tinha aí há 2, 3 meses atrás. Acabou a agilidade? Muito pelo contrário. Né? Hoje a gente já está falando de inteligência artificial, galera. Então, como que faz agora para a gente colocar uma nova tecnologia dentro aqui das iniciativas do nosso negócio? Né? Então, faz todo sentido, pensamento exponencial. Então, olha, tem um mundo de coisa para a gente conversar aqui e cada vez mais a gente vai trazer convidados, vai trazer pessoas aqui que podem dar um outro olhar, pensando em inovação, pensando em estratégia de negócio, que é isso que faz mover, né? Não agilidade pela agilidade. Eu acredito muito nisso, galera. Eu agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade aí de estar promovendo o debate, agradeço ao André Sanches, ao Gildo Cavalheiro, ao Guilherme, né, que abriu essas conexões. E eu faço o convite a você que está nos assistindo, entra com a gente. Temos um grupo, olha, faltou falar, temos um grupo, Agile Samurais. Esse grupo tem 860 pessoas. Todos os membros do grupo estão convidados. Claro, né? Não dá para vir todo mundo ao mesmo tempo, mas quem quiser, dá um toque lá no grupo, entra aqui com a gente, traga o seu ponto, traga a sua pauta. Vamos debater, né? Agilidade está longe de acabar, como você disse, Marcão. Temos aí a inteligência artificial. Como levar a inteligência artificial para o negócio a nosso favor? Então, vamos acabar por aqui, senão daqui a pouco a gente já emenda a parte 2, né? Até a próxima, pessoal. E sextou, hein? Tchau, tchau. Valeu.